Olá, meu amado, olá, minha amada. Graça e paz da parte do Senhor Jesus a todos vocês e a toda a sua família. Louvo a Deus, né, por esse momento precioso que mais uma vez podemos aí compartilhar um aprendizado da palavra de Deus. E quero hoje compartilhar com você um verso que eu gosto muito. Talvez você já tenha até me ouvido falar sobre ele, mas ele traz para o meu coração nesse dia de hoje, né? É, de uma maneira especial, um toque, e me faz repensar algumas coisas. E nesse tempo que a gente tem vivido aí, né, tempo de muita dificuldade, com pandemia, né, do coronavírus, com gripe, com uma série de outras dificuldades aí na área da saúde, é, a gente fica sempre muito apreensivo, né? E essa palavra de hoje nos dá aí, é, de certa forma, né? É, nos faz uma advertência, né? As nossas preocupações diárias precisam, né, de uma direção. A gente sabe que tem muita coisa que nesse tempo aqui envolve, né, planejamento, decisão, é, tanto de ficar com a família como se abster, né, no momento de ficar com a família diante de tantas dificuldades. E o texto que eu quero compartilhar hoje está lá no capítulo 12 do Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 12, o verso é o 43. Fala de uma grande felicidade, né? No momento de dificuldade, a gente pode desfrutar, né, de uma grande felicidade ou de uma bem-aventurança. E, aliás, a gente sempre pode desfrutar, né, da forma como está escrito aqui, dessa bem-aventurança ou dessa felicidade ou dessa alegria, né? Ela sempre está propícia para nós. Eu quero ler com você Lucas 12, verso 43, diz assim: Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. O verso 46 vai dizer: Disse o Senhor, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes sustento a seu tempo. Então, fiz um trocadilho aqui, troquei o verso, né? No verso que nós lemos primeiro, fala justamente da felicidade, da alegria que está não de qualquer forma, nem de qualquer maneira, mas em ser encontrado, né? No momento em que for visitado pelo Senhor, fazendo, né, aquilo que Ele deixou para fazer. Se você for olhar o contexto, aqui fala, o Senhor Jesus está falando, né, de várias dificuldades que nós encontramos no dia a dia. Ele começa falando, né, lá a partir do verso 18, 19, ele começa a falar, né, de algumas coisas que ele reprova, por exemplo, como a avareza, né, gente que fica preocupada é, com muitas coisas, né, e em guardar muitas coisas. É, o homem tinha produzido muito e estava com dificuldade de armazenar, né, aquilo que tinha produzido. O Senhor Jesus, né, nesse tempo aí, diz para ele: olha, não é muito louvável, né, essa questão de ficar acumulando bens, recursos, ainda que seja alimento, né? É, a gente precisa, sim, do alimento, a gente precisa de muitas outras coisas, mas a gente não pode viver uma vida, né, pensando em juntar para guardar, para ter depois, porque é, com toda certeza a gente não sabe o dia de amanhã. Então, nesse texto aqui, né, nesse contexto, o Senhor Jesus desaprova essa questão aí dessa angustiada busca, né, por bens ou por riqueza para armazenar. Bem louvável que a gente precisa, né, desses bens para que a gente possa aí viver, né, e ter as nossas necessidades supridas.
nesse mesmo contexto, ele fala aqui, a partir do verso 22 do capítulo 12, também de ansiedade, né, ou de ansiosa solicitude, né, pela vida. A gente fica preocupado, né, aí agora não mais em juntar, em guardar, mas muita gente fica preocupado só em não deixar faltar, né? E o Senhor Jesus orienta aqui que mesmo essa preocupação ele não aprova, não é muito louvável. Ele diz, olha, vocês observem os lírios do campo, eles não tecem nem fiam, no entanto, não falta para eles uma vestimenta bonita. Naturalmente, né, é, a gente trabalha, né? Então, uma preocupação excessiva, ansiosa por aquilo que a gente vai ter ou que aquilo que a gente vai vestir pode ser alguma coisa que nos traga aí dificuldade, né? Especialmente, né, nos dias que hoje a gente tem vivido na área da saúde, né? Porque as condições, né, de compra estão muito desfavorecidas para muita gente. Mas tem muita gente que tem demais e mesmo tendo demais ainda consegue ficar ansioso com o que vai comprar, com o que vai ter, com o que vai se alimentar. E por fim, ele fala aqui ainda nesse capítulo 12, né, lá na última parábola, né, que a partir do verso 35 ele vai dizer que a gente precisa estar vigilante, né? E vigilante, quando ele diz lá vigilante, é atento, né, a todo esse contexto que ele citou anteriormente. Vigilante para não ficar aí juntando coisa que não precisa, vigilante para não ficar ansioso por coisa que talvez você não vá conseguir, e mesmo se conseguir, pode não trazer para você aquela felicidade que você gostaria, né, ou que você pensou que pudesse ter obtendo todas essas coisas. Ele orienta, né, aqui de uma forma muito especial, né, ao invés de buscar essas coisas, estar ansioso por elas, buscar o reino de Deus, né? E todas as demais coisas acabam sendo acrescentadas. Mas aqui nesse verso que nós lemos, né, para a gente voltar para a nossa reflexão, ele diz lá no verso 43, feliz é aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim como? Verso 42 vai dizer, disse o Senhor, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará seus conservos para dar-lhe sustento, né, no seu tempo. E aí, quando ele fala de conservo e de sustento ao seu tempo, não está falando só de um ministério ou de pregação da palavra, não, ele está falando ali de realmente, né, alguma coisa que nos foi encarregado. Por exemplo, o Senhor nos deu a nossa família para sustentar, né? Então, cabe nesse contexto, feliz serei eu quando o Senhor voltar, se eu me encontrar aí servindo a minha família, abençoando a minha família, segundo a vontade de Deus. Também, né? Aí, nesse mesmo contexto de servo, né, ou de conservo, o Senhor nos dá sempre, né, algumas coisas a fazer para cada um de nós. Ele dá uma tarefa específica. E tudo isso, como diz lá o verso 42, é para que outras pessoas possam ser abençoadas, né? Diz lá o texto, sustento a seu tempo, né? Tem algumas coisas que Deus nos dá que é para compartilhar, que é para dividir. Tem gente que é muito egoísta, muito possessivo e acaba sofrendo com isso, né? Então, e se sofre com isso aqui, imagina só, né, com toda essa angústia, essa ansiedade, essa, digamos, essa maneira egoísta de ver a vida, tudo centrado em si mesmo, ou tudo centrado somente nos seus. Pode trazer aí um prejuízo, né, grande nesse tempo aqui e na vida eterna, né? Porque o texto diz, feliz é aquele que foi encontrado, né? Cuidando aí do sustento
dos seus, da sua família. Se você tem uma empresa, se você tem um negócio, precisa pensar que não é só seu. O lucro de tudo que vem precisa ser pensado, né, de uma forma que seja aplicado aí para aquilo que o Senhor realmente designou você a fazer, né? É muito pessoal isso, cada empresário pensa de um jeito, cada administrador até da sua casa pensa de outro jeito, é meu, eu faço o que eu quero. Na verdade, nada é nosso, né? O texto lá diz que nos foi confiado, até a vida que temos foi confiada a nós, né? De uma maneira que a gente precisa administrá-la para que ela sirva ao Senhor e ao seu propósito, ao seu reino. Então, pensando dessa forma, brevemente, esse raciocínio, essa reflexão daria horas, né, de conversa, se a gente estivesse junto, sobre as coisas que a gente precisa, então, aprender a conservar, né, ou a utilizar da maneira que o Senhor nos deu, né, para fazer. Então, finalizando o texto, a gente pode ver ali, ele diz assim, né, verso 43, bem-aventurado ou feliz, né, é aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Então, pode ter certeza que tudo que o Senhor te deu para fazer, quando você faz com amor, com alegria, com toda certeza, isso agrada ao Senhor. E aí dá para repetir para você, né, e até para mim, essa frase. A felicidade vai ser naquele dia que o Senhor voltar e dizer, Senhor, o Senhor vai dizer, seu Edésio, você administrou bem aquilo que eu te dei. O Senhor vai dizer, Dona Isabel, a senhora administrou tudo aquilo que eu te dei de forma que tenha abençoado sua família e o seu povo. E cada um de nós tem uma forma, né, de abençoar outras pessoas, de utilizar aquilo que o Senhor nos dá para que o seu reino cresça, para que a nossa comunhão com Ele cresça e o agrade no dia em que Ele voltar. E Ele vai dizer, você foi bem feliz naquilo que eu te dei para fazer. Não sei qual é a sua dificuldade, mas eu gostaria que você pensasse sobre isso, né? Há uma grande felicidade, né, naquilo que Deus nos dá para fazer. E tudo aquilo que a gente faz com amor, a gente faz bem feito. Por isso, né, uma maneira de ser bem feliz, bem sucedido quando o Senhor vier e disser para nós, vem cá, quero ver o que você fez com as coisas que eu te dei. A gente vai poder apresentar para Ele, né? Aliás, nem precisará apresentar para Ele, né? Ele é onisciente, ele é onipotente, onipresente, e Ele já vai estar sabendo e vai estar vendo. Então, a gente precisa ter esse cuidado, essa vigilância, né? Como disse ele aqui. Feliz é o servo ou o conservo que achar fazendo melhor, que achar, né? Que for encontrado fazendo aquilo que lhe foi confiado. Então, a alegria grande é essa, fazer aquilo que Deus nos deu para fazer, cuidar da família, cuidar da nossa fé, cuidar da nossa igreja, cuidar da nossa saúde, cuidar, né, do ministério que Ele nos tem dado. Ele não me deu nenhum ministério, impossível, né? Para cada um de nós Deus deu coisas para cuidar. Quero orar com você, então, nesse tempo. Pai, nós queremos te louvar por esse tempo tão precioso que temos aí, podido compartilhar com os irmãos, ó Deus. E nesse tempo aqui eu quero orar, ó Deus, pela nossa vida, ó Pai. Dá-nos, ó Deus, aí discernimento para que a gente consiga fazer, ó Deus, aquilo que o Senhor tem dado na nossa mão para fazer. Tem coisas que a gente pensa que pode fazer do nosso jeito, e é bem verdade que até a gente pode, mas, ó Pai, a gente precisa ter consciência, noção de que um dia o Senhor virá e nos questionará sobre as coisas que o Senhor nos tem dado. Então, nos ajuda a administrar melhor a nossa vida, os nossos bens, ó Deus, a nossa casa, a nossa família, o nosso ministério, o nosso coração, Pai, a nossa saúde, para que a gente possa te servir, ó Deus, até aquele dia do nosso chamado. Pai, nós oramos
nesse tempo aqui, por estas razões, agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e te dê uma boa administração das coisas que Ele te tem dado. No nome de Jesus. Amém.